Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, o poder das palavras. Para falar sobre o assunto, a nossa entrevista será com o Dr. Júlio Pérez, ele que é psicólogo clínico e neurocientista. Dr. Júlio, seja bem-vindo ao Fico por Dentro aqui na RTM Brasil. É um grande prazer recebê-lo. Muitíssimo obrigado. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Obrigado. Doutor, por que o senhor resolveu escrever esse livro, Razão e Prática, Olhares Terapêuticos sobre o Significado e o Uso das Palavras? Esse livro é assim uma missão, porque os meus livros anteriores estavam mais inclinados para o meio acadêmico, foram usados como livros-textos nas faculdades de psicologia, né? E eu quis construir um compilado da minha experiência clínica de 33 anos, além das minhas pesquisas em neuroimagem, os efeitos neurobiológicos da psicoterapia, que acontece, né, no cérebro das pessoas antes e depois da psicoterapia, né, esses efeitos saudáveis, e de uma maneira acessível ao grande público. Então, é um livro de 100 e poucas páginas e com temas envolventes, uma leitura gostosa, leve, entre aspas, não acadêmica, né? E a minha motivação foi justamente mostrar o poder que as palavras têm quando bem compreendidas e bem colocadas. Então, eu selecionei 26 palavras que foram as mais utilizadas em processos terapêuticos bem-sucedidos, não só na minha clínica de 33 anos, como também na clínica dos meus supervisionandos, né, os médicos, psicólogos que atuam como psicoterapeutas e fazem supervisões comigo. E essas palavras foram esclarecidas em relação à origem delas. Qual a etimologia, por exemplo, da palavra perdoar ou generosidade, coragem, o que significa, de maneira que as pessoas, ao lerem, possam abrir janelas para insights. Nossa, perdoar é isso? Generosidade significa aquilo? Eu posso, então, cultivar comportamentos saudáveis. E essa é o núcleo, é a principal missão do livro: favorecer o bem-estar e a saúde mental para tantas pessoas quantas o livro puder alcançar. Perfeito, doutor Júlio. Conta pra gente como é que você explora, né, as etimologias, os significados intrínsecos dessas palavras. Dê alguns exemplos pra gente. Sim. Por exemplo, as pessoas que trazem assim, algumas dificuldades relacionadas à timidez, por vezes criam falsas impressões relacionadas à ausência de coragem. Eu não tenho coragem de me expor, ou de fazer uma reunião em público, ou de conduzir uma situação aqui no trabalho. E aí, quando a gente começa a entrar, por exemplo, na etimologia da palavra coragem, o que significa coragem, na verdade? Não é um ato impulsivo de exposição, bungee jump, ou vou pular, vou fazer isso. Não. Coração. Agem, ato. É um ato do coração. E a coragem dialoga com o medo. Uma pessoa com coragem não implica necessariamente que ela não tenha medo. Mas quando o sentido, a razão do coração é maior, o medo diminui. E assim a pessoa pode, naturalmente, com mais tranquilidade, com mais consciência, se expor àquela situação que inicialmente era observada como uma grande resistência ou dificuldade, né? Então, são 26 palavras que mostram
esse tipo de elaboração, compreensão de maneira que favoreça, sim, o movimento da pessoa na direção saudável. Se você me permitir um outro exemplo, a palavra perdoar, né? Muitas pessoas vivem ressentimentos, mágoas profundas. E quando elas compreendem a etimologia, a origem da palavra perdoar, o melhor, não, o perfeito, o melhor feito, donare, doação. Perdoar é a melhor e mais importante doação que você possa fazer. Por quê? Porque você liberta a si mesmo e também o outro. E aí eu deixo de ressentir. Quer dizer, sentir mais uma, mais duas, mais 3 vezes, o que me leva às mágoas. No interior, as pessoas que têm essa experiência, né, com pais, avós, né, nossa, eu magoei, bati o braço, magoei o braço. O que significa isso? Quer dizer, machucou o braço. Por quê? Algo bateu com força. Então, os ressentimentos nos levam às mágoas que nos levam ao adoecimento. E a possibilidade de perdoar é diretamente a possibilidade de nos libertar dessas dores. São esses alguns exemplos, né, que eu poderia mencionar agora, que tem realmente trazido algumas reflexões interessantes. E claro, além de outros conteúdos do livro sobre, por exemplo, as virtudes. Eu não vejo o bem-estar, a saúde mental andando à margem das virtudes. Minha prática clínica, assim como os estudos populacionais de felicidade, bem-estar, mostram que as virtudes são, de fato, o pavimento do bem-estar e da saúde mental longevos. E esse é um dado muito importante para a gente conhecer melhor. Doutor, o que é a linha de pesquisa Crescimento Pós-Traumático e como ela sintetiza na obra? Muito obrigado pela pergunta. Essa linha de pesquisa, Crescimento Pós-Traumático, vem mostrando que as pessoas podem construir uma qualidade de vida melhor do que elas tinham, comparativamente às ocasiões que elas viviam antes do trauma acontecer. E quais são as ferramentas para isso? Outra vez, o fortalecimento do bom caráter e das virtudes. Vejam que interessante, né? Quer dizer, eu posso, depois do trauma, conquistar uma qualidade de existência melhor do que eu tinha antes do trauma. Por vezes, essas dores são o que os americanos chamam de wake-up call. Tipo, olha, acorda, é um chacoalhão. Olhe para outras direções. Valorize o singelo, o que você tem, a possibilidade de respirar. Muitas pessoas focam no que falta e não no que elas têm. E realisticamente nós construímos sobre o que temos e não sobre o que nos falta. A possibilidade, eu estou resumindo aqui alguns dos achados dessa linha de pesquisa muito bonita chamada Crescimento Pós-Traumático. Um outro achado muito interessante remete ao filósofo grego Epicuro. O que Epicuro nos ensina? Nada será suficiente.
para quem considera pouco o que já é o bastante. Então, esses enganos a respeito do ter e ter e ter e querer mais e mais e mais e mais, a ansiedade, né? Em uma palavra, os medos afetam diretamente a degradação da qualidade de vida. Então, se eu considero o que eu tenho suficiente e construo sobre o que eu tenho, o que naturalmente acontece? Eu evoluo, eu prospero, e em todos os domínios da minha vida. Vale lembrar que essa palavra também está no livro Razão e Prática. Prosperidade. Esse SP significa expansão, evolução. E a nossa evolução, nesse sentido, é o cruzamento entre os nossos talentos, as nossas qualidades pessoais e as necessidades do mundo. Então, quando eu reconheço quais são as minhas capacidades, minhas qualidades, os meus talentos naturais, e cruzo esses talentos com o que o mundo precisa, eu prospero, eu evoluo. Por quê? Eu estou respeitando a minha vocação. Essa é uma outra palavra. Vocação, o que significa? Vem de vocare, é o chamado. Então, se eu estou respeitando o chamado, não tem como dar errado. Eu caminho em harmonia, em sintonia com o meu bem-estar e reconhecendo a cada dia as benesses das minhas atitudes em relação ao bem de todos. Não é o bem egóico, exclusivamente meu, da minha pessoa, não. É o bem que se propaga no entorno. Obrigado pela pergunta, porque me deu a oportunidade de traduzir em poucas palavras o que é a linha de pesquisa crescimento pós-traumático. Doutor, eu estou me lembrando aqui, eu sou de uma geração um pouco mais antiga, né? Eu não sei se o senhor também vivenciou isso. Alguns anos atrás, meus parentes, quando iam falar da doença câncer, não falava câncer, né? Ah, tal pessoa está com aquela doença. Né? É verdade. Ah, tal pessoa está acometida lá com aquela doença. Eu lembro que uma vez eu estava na casa da minha avó em Minas Gerais e eu falei, nossa, essa desgraça aqui não funciona. Minha avó brigou comigo, falou, meu filho, não pode... Até hoje se fala, eu mesmo falo, não pode falar essa palavra, Cacá. Minha avó falou, filho, não fala essa palavra que não pode, não sei o quê. Assim como tem essa questão, né, das palavras e dos seus significados, a gente percebe também que é algo muito cultural, não é, doutor Júlio? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem toda a razão. E olha, eu acho que nós somos de uma geração parecida. Porque eu passei pelas mesmas situações e muitos passaram. A palavra, de fato, tem força. Especialmente quando você reconhece o significado da palavra. Vamos caminhar numa direção simples do dia a dia. Por exemplo, você chega ao trabalho ou entra no elevador e fala um bom dia. Um bom dia genuíno, de verdade. Sentindo bem, irradiando bem. Se você associa o afeto à palavra, aquela comunicação vem com muito mais força. E claro, o mesmo princípio se relaciona com as palavras com um viés negativo. Então, no passado, hoje, felizmente, mudou, né? Quer dizer, hoje a gente consegue tranquilamente falar sobre hanseníase, tranquilamente falar sobre o câncer, sobre
muitas doenças que eram quase, vamos dizer, proibidas. Porque os acessos, os significados, as perspectivas de tratamento são muito melhores do que foram no passado. Na nossa geração, você sabe muito bem disso, o câncer era entendido como sinal de morte. E hoje, não, em hipótese alguma. Nós temos muitas possibilidades para o tratamento do câncer. Então esses conceitos vão mudando, assim como a conotação emocional que envolve a palavra. Por isso, é nossa responsabilidade escolhermos bem as palavras. E o que é escolher bem as palavras? É conhecer bem as palavras, para que a gente tenha um bom uso, não só da palavra, como do sentimento associado à palavra. E nessa perspectiva, as nossas comunicações serão pacíficas, serão mais acolhedoras, mais generosas, mais humildes, inclusive. E aí vale lembrar, eu aproveito a oportunidade, o que significa humildade. Muitas pessoas falam, né? Até tem aquela brincadeira, olha, a humildade é uma das qualidades que eu tenho muito orgulho de ter, né? Mas o que é humildade? A humildade é um princípio fundamental para as trocas harmoniosas e saudáveis. Por quê? Humus significa a base mais elementar, com nutrientes para o florescimento da vida. Daí vem a palavra humildade. Então, se comunicar com tranquilidade, sem soberba ou eu sou mais que... Não, equanimidade, igualdade, favorece uma qualidade de trocas muito mais interessantes, de crescimento, de conhecimento, aquisição de conhecimentos que favoreçam a todos, né? Ao invés de uma comunicação supostamente hierárquica. Olha, eu estou aqui acima e você abaixo, ou vice-versa. Onde há hierarquia, não há troca, não há uma relação saudável. Se a gente pensar aqui, nós somos muito mais semelhantes que diferentes. Somos humanos, somos uma mesma família. E nós precisamos entender isso. Quer dizer, somos uma família. Quando nós conseguirmos tratar uns aos outros como familiares, assim como nós tratamos os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos, a humanidade vai para um outro patamar de existência. E esse livro, Razão e Prática, promove justamente essa consciência. Essa consciência que já foi ensinada há muito tempo, mas a humanidade ainda não absorveu esse aprendizado como um todo. E nós precisamos fazer a nossa parte individualmente para que haja o contágio de comportamentos saudáveis nesse sentido. E nós temos todos neurônios espelho para isso. O que é isso? Nós podemos influenciar e sermos influenciados. Não podemos subjugar a importância de cada um nesse processo de expansão do bem-estar. Perfeito, doutora. A Edivânia de Floriano, Piauí, está comentando aqui. Bom dia, conteúdo libertador necessário para nos conscientizar de muitos conceitos. Obrigado, Edivânia, por seu comentário. Eu ia perguntar também, doutor, sobre a questão das crenças limitantes, né? Acredito que no livro haja também
muita ajuda sobre isso, né? Aquelas crenças limitantes, aquela coisa dos pais até mesmo, né? Pessoas que desde a infância carregam aquele peso de uma palavra negativa que foi proferida contra ela, né? Você é inútil, você nunca vai ser alguém na vida, enfim, né? Isso. Resuma pra gente como é que a gente pode adquirir esse livro, onde que o nosso ouvinte pode ter acesso a esse material, a essa obra enriquecedora que vai ajudar muitas pessoas. Olha, é muito fácil adquirir o livro através do meu site clinicajulioperes.com.br. Tem a versão impressa, e aí vai com a minha dedicatória para quem quiser, e a versão digital, que envolve o e-book, o audiobook, e 10 vídeos meus para essa experiência ser otimizada, a experiência de reflexões, etc. Então, essas duas possibilidades estão ali alojadas no meu site clinicajulioperes.com.br. Você tocou num ponto fundamental. Essas crenças limitantes influenciam a maneira que a gente vê e percebe o mundo. Então, um dos exercícios terapêuticos que eu gosto de oferecer e sugerir aos meus pacientes envolve um pedido, né? Como se eu estivesse pedindo. Olha, o Dr. Júlio Peres pediu o seguinte: escreva sobre o que você percebe como qualidades, talentos, facilidades, o que você admira no sujeito Maria Gonçalves. Então, a Maria Gonçalves vai pedir para as pessoas que bem conhecem ela para escreverem sobre as qualidades, sobre o que elas admiram nela. Por que isso é tão importante? Porque, por vezes, essas falsas crenças encobrem a nossa natureza. Só que as pessoas sacam, as pessoas percebem, nossa, ela é uma pessoa generosa, ela é uma pessoa com uma boa escuta, ela é uma pessoa que tem uma inteligência para isso, para aquilo, aquilo outro. E quando nós nos apropriamos dessas capacidades, nós temos a possibilidade de fortalecer o processo saudável desse desenvolvimento. Eu corrijo umas falsas crenças também relacionadas à competitividade. Ainda a competitividade é vista como um ganho adaptativo do ser humano. Errado. A cooperação, o altruísmo foram muito mais eficientes para a evolução da humanidade e a perpetuação da nossa espécie do que a competitividade, o egoísmo. E a gente precisa entender isso, né? Por exemplo, nas empresas multinacionais, né? Quer dizer, ainda tem aquela fala, you eat what you kill. Você come o que você mata. Errado, isso adoece. As pessoas nessas empresas estão adoecendo, e cada pessoa é uma célula que compõe o organismo empresarial. Então, eu tenho visitado várias empresas para corrigir esses nortes, né, para mostrar os ganhos adaptativos da generosidade, da cooperação, muito melhor que possamos chegar juntos. O modelo econômico ganha-ganha, do que chegar sozinho. Realmente. É verdade, tudo isso que você está falando sobre essas reflexões, sobre algos culturais, até mesmo institucionais, tudo precisa ser reavaliado. Doutor, eu ficaria aqui muito mais tempo conversando contigo. A Luana está dizendo aqui, eu preciso desse livro. Precisamos. Mas eu queria muito aqui agradecer, porque o tema de hoje foi o poder das palavras. A entrevista foi com o Dr. Júlio Peres, ele que é psicólogo, clínico e também neurocientista.
Doutor Júlio, muito obrigado pela participação. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no Fique por Dentro e até uma próxima oportunidade. A gratidão é minha. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade e fiquem à vontade para visitarem ali o livro no site clinicajulioperes.com.br. Meu grande abraço a todos, com imensa estima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi ótima. Até a próxima.